Olha, falar de mulheres, falar sobre ministério feminino é com muito prazer que eu falo, porque ainda existem alguns lugares que têm uma resistência a isso. E olha, as mulheres são tão preciosas, valorosas. Em vários textos na Bíblia, nós sempre encontramos mulheres próximos a Jesus, perto de Jesus, mulheres ajudando. Tem uma história fantástica na Bíblia de uma irmã chamada Dorcas, que veio a falecer, veio a óbito, e Pedro ora falando, Senhor, traga a vida porque ela é preciosa demais para a gente. E ela voltou a viver. Então isso mostra como a mulher tem um papel fundamental na sociedade. Mas antes da gente conversar mesmo com a Deja, eu quero deixar aí os contatos do Facebook para você entrar em contato comigo, é Charles Campos, ou o nosso e-mail menteaberta@redesuper.com.br. Deja, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Eu conversando com a pastora Paulette, né, que é a líder contribui ajudando lá a Ana Lúcia na Casa Rosada, que a gente tem na Lagoinha, ela falou que existe um propósito já de um novo curso chamado Mulheres a Serviço de Deus. Sim. E que vocês têm conversado muito, e esse curso vai ser ministrado aqui na Igreja Batista da Lagoinha, lá pelo pessoal da Casa Rosada. O que é esse curso? É um curso que ensina a mulher, a servir a Deus? Bom, a definição que eu dou ao curso Mulheres a Serviço de Deus é que ele promove no coração da mulher o entendimento do propósito de Deus para a vida dela, o motivo da sua existência. Ela nasceu para servir a Deus e tira do coração de muitas mulheres a ideia de que para servir ao Senhor eu tenho que fazer isso com um título eclesiástico, eu tenho que ser uma pastora, eu tenho que ser um apóstolo, eu tenho que estar em cima do altar. Traz esse entendimento para a mulher de que ela pode servir a Deus desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, tendo esse entendimento de que servir a Deus é servir a pessoas, né? Porque não há como servir a Deus sem servir a pessoas. São dois mandamentos, né? Isso. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, e eu amo ao próximo como eu amo a mim mesmo, né? Isso mesmo. Ou seja, amar o próximo. Esse serviço, as mulheres hoje têm dificuldade em servir. Para ter um curso, se entende que precisa ensinar algo que deveria ser lógico, né? Sim. Servir ao próximo. Sim. Você percebe hoje que há uma dificuldade nas pessoas, principalmente nas mulheres, em servir? Eu creio que há uma inversão muito grande de valores, né? As mulheres hoje têm canalizado toda a sua força, toda a sua dedicação, a força emocional que ela tem, a sua sensibilidade, elas têm canalizado isso para o trabalho, fora de casa. E algumas delas até usam como uma justificativa, eu estou trabalhando para que os meus filhos tenham, para abençoar os meus filhos, para dar o melhor para os meus filhos. E, na verdade, elas têm esquecido de um detalhe muito importante, que é cuidar desses filhos, né? Cuidar dessa família, cuidar da sua casa. Então, o curso Mulheres a Serviço de Deus traz um entendimento à mulher de que, estando em casa, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu marido, ela estará servindo a Deus também. E o melhor serviço que nós podemos entregar ao Senhor é cuidar do bem mais precioso que Ele nos deu, que é a nossa família. Ele confiou a nós filhos, né? Isso para aquelas que já têm filhos, né? Uhum. Mas aquelas que ainda não têm, que são solteiras, elas também podem servir. Eu vivi muito isso, assim, trabalhando no Ministério Família, que é um incentivo a mulheres a elas praticamente se dedicarem ao lar. Deixarem, né? Às vezes, algumas mulheres tomaram a decisão de deixar o trabalho e se dedicar à sua casa. Sim. Para mim entra um paradoxo, que é, por exemplo, você é uma mulher que trabalha. Você é coordenadora nacional de um curso. Provavelmente você viaja. Sim, muito. Como é que é isso? Você tem um trabalho, você viaja e em alguns momentos você acaba levando o entendimento àquelas mulheres que elas precisam ficar próximas ao lar. Porque há uma tensão nisso, que é possível trabalhar e ser feliz. Sim. E cuidar da casa, senão você estaria em casa, né? Sim, com certeza. Eu acredito que nós precisamos ter um equilíbrio nisso, né? Eu acredito que nós precisamos voltar, na verdade, o nosso coração para o lar. O nosso coração. Não o nosso corpo.
né? Não apenas estar dentro de casa lavando, passando, cozinhando, até porque a mulher de Provérbios 31 também trabalhava, né? Muito. Ela era como um navio mercante que de longe... de imóveis. Isso. Então eu acredito que o nosso coração precisa estar voltado para o lar. E você falou um pouco sobre a minha vida. Eu viajo, né? Mas quando eu estou em casa, eu estou em casa, né? Então, acontece muito com algumas mulheres que elas, no tempo disponível que elas têm para estar em casa, o coração delas não está em casa. Né? Ela está preocupada com algo que deixou por fazer no trabalho, elas estão preocupadas com a faculdade, elas estão preocupadas com tantas coisas e, às vezes, ela, dentro de casa, o coração dela não está em casa, ela não consegue dar atenção, mesmo dentro de casa. Elas não conseguem dar atenção aos seus maridos, não conseguem dar atenção aos seus filhos. Aquelas que são solteiras, às vezes, não conseguem voltar-se para os seus pais, né? Porque o seu coração não está valorizando aquilo que é mais precioso. Exatamente. Né? Então, eu não sou aquela pessoa que acredita que a mulher não pode trabalhar e tem que ser dona de casa apenas. Não. Até porque eu vivo outra realidade. Dentro da igreja, isso chegou de uma forma assim um pouco sutil. Sim. E eu percebi assim, gente, tem mulher que tem muito potencial. Sim. Ou seja, tem mulher que tem um sonho para se realizar, ela tem energia, ela tem condições de contribuir. O extremo oposto pode ser prejudicial. Sim. O que ela não pode é abandonar a sua casa e viver à margem ou com o objetivo de se satisfazer a todo custo e sacrificar a sua própria casa. Isso. E é interessante, aí eu queria ver com você, desde aqui, há mais ou menos uns 2 anos, eu li uma matéria na Você S.A., que é uma revista que trata do mercado executivo, de uma grande executiva que abriu mão do seu cargo e decidiu cuidar da sua casa. Mas como ela era uma empreendedora, ela abriu o seu próprio negócio, de forma que aquilo não a prejudicasse tanto. Ela continuava trabalhando. E ela disse algo interessante, uma mulher não suporta o mesmo nível de pressão profissional executivo que os homens. Ela disse isso não diminuindo a condição ou medindo força com a mulher, mas ela disse da sensibilidade que às vezes empresas massacram tanto seus executivos, cobram de uma maneira tão desumana que a mulher parece ter a sensibilidade mais humana do cuidado, do valor, da sensibilidade de amar o próximo, de servir o outro, às vezes mais do que os homens. Sim. E, de uma certa maneira, a sensibilidade da mulher é maior mesmo. Sim. E ela dizia isso. Por isso o mercado, ele machuca tanto a mulher. Você percebe isso, que mulheres, às vezes, que se entregam tanto a carreiras, tanto fora de casa, são machucadas ou vivem, assim, fragilizadas por não ter uma cobertura, ou sei lá, por o papel do homem também em casa não suprir isso? Sim, eu acredito que as mulheres, elas têm tido prejuízos. Elas têm ficado meio masculinizadas, porque elas estão ocupando, não que eu não acredite que ela possa exercer funções tão importantes quanto dos homens. A gente não está desmerecendo. Não, né? De jeito nenhum, mas eu acho que elas estão fugindo um pouco do propósito de vida para o qual ela foi criada, né? Em busca dessa autorrealização, em busca, e isso se dá também porque nós entendemos que a pressão social tirou um pouco o homem da sua posição. Sim. De supridor, de mantenedor, e isso tem levado a mulher a correr atrás do prejuízo. Né? Olha, a gente tem um grupo de jovens adultos, né, na igreja, que é o pastor Leônidas, o Leozão, um abraço para ele, que dirige esse grupo. E há um tempo atrás, a gente conversava, os homens hoje têm se tornado bananas. Os homens não estudam, os homens não crescem, os homens não têm ambição sadia profissional. Os homens ficam simplesmente fazendo churrasco, assistindo futebol e lustrando o carro. Aí uma pessoa disse assim, as mulheres não, elas colocaram e traçaram planejamentos e elas adquirem os seus bens, elas desenvolvem a sua vida pessoal, elas têm metas e objetivos pessoais e elas estudam, colocam isso como planejamento. E a tendência é
as mulheres, principalmente dentro das igrejas, no nosso contexto, as mulheres começaram a passar os homens. E os homens começaram a ter medo das mulheres. Isso é verdade. É triste, né? É muito triste, mas eu acredito que todo mal tem o seu começo. Né? E eu creio que é tempo de nós, como mulheres, buscarmos onde isso começou. Onde começou esse câncer na vida dos homens. Porque se o homem tem se transformado, né? Como usando a sua linguagem, né? Se transformado em um banana, por que isso aconteceu? Quando isso começou a acontecer? Né? Então, eu acredito sim que a posição, o posicionamento, as motivações das mulheres têm contribuído muito para que eles recuem na sua posição. Né? Então, eu acredito que precisa haver um equilíbrio, né? Um grande equilíbrio no coração da mulher e, claro, um retomar da posição na vida dos homens. Aí você tem o livro, me presta o livro aqui, tem o livro e a apostila, né, que é o curso. E antes da gente falar aqui do livro, eu li na sua história algo interessantíssimo e assim, um milagre, uma intervenção de Deus, trazendo assim o valor da mulher acima de tudo, que é uma história com o seu sobrinho. E que em determinada situação eu quero que você conte, mas que você experimentou um milagre de uma forma assim tão... Depois de 8 anos do seu último filho, você voltou a amamentar o seu sobrinho. Isso pela medicina, falou, isso não pode, isso é impossível. Não, é milagre. Mas você experimentou isso? Experimentei. Não foi uma experiência tão... Foi um milagre. Eu, quando lembro dessa situação, me dá muita alegria em ter sido contemplada pelo Senhor. Mas foi num momento muito doloroso da minha vida. Eu tinha uma irmã, Noêmia, querida, né? Nós éramos muito amigas, irmã de sangue, filhas, né? Então, ela estava grávida e no dia do parto ela faleceu. O bebê nasceu bem e alguns minutos depois que o bebê nasceu, ela começou a dar um ataque e o diagnóstico foi como síndrome do HELP. Eu nem mesmo conhecia direito a síndrome. E naquele dia o bebê ficou no hospital, não podia sair enquanto não sepultasse a mãe. Fomos para o sepultamento, né? E logo ao sairmos do sepultamento, fomos para o hospital buscar o meu sobrinho Tiago. E pegamos ele, levamos para casa e mesmo no choro, na dor que a família inteira estava vivendo, nós buscamos assim no Senhor forças para recebê-lo com honra, né? E recebemos ele e declaramos que ele era bem-vindo, que ele era uma bênção na nossa vida, na família. Recebemos ele assim. E logo em seguida ele começou a reclamar, né? Estava com fome, né? Então, minha outra irmã, Judete, começou a preparar a mamadeira para dar para ele. E quando ela começou a amamentar, eu estava olhando e algo tomou conta do meu coração, uma dor, dizia, Senhor... Eu não aceito essa criança estar tomando leite industrializado. Noêmia estava cheia de leite, aquela dor, aquela aflição. E, de repente, eu estava lá olhando o bebê e eu comecei a sentir algo. Que quem é mãe sabe, né? Que quando o bebê sente fome, nós sentimos no nosso corpo. Né? Um latejar nos seios. E eu ficava olhando e sentindo um formigamento assim nos seios. Eu dizia assim, não, eu estou louca. Isso não é real, porque eu senti o leite chegando e eu olhava e dizia, não, isso é loucura da minha mente, eu não suportei a dor da morte da minha irmã, isso é loucura. E aí eu comecei a sentir mais forte ainda. E aí eu fui no banheiro, mas eu fui ao banheiro e dizia assim, não, eu não vou tirar a blusa para ver se tem leite, não, isso é loucura. Mas aquela briga, porque eu estava sentindo no meu físico. E eu fui ao banheiro e quando eu tirei o sutiã e eu vi que tinha um leite, um colosso, né, uma secreçãozinha aparecendo. E eu disse, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu ainda não estava acreditando. Chamei a minha sogra imediatamente. E ela entrou no banheiro e foi assim, bem constrangedor, né, porque ela entrou no banheiro, eu estava... Né? Aí eu disse, minha sogra, olha o que está acontecendo aqui. E ela passou a mão, isso é leite? Gente! Aí
ficou assim, assustada. Eu disse, não, vou chamar minha irmã Judete, que ela é enfermeira, né? Eu disse, não, Judete, vem cá. Aí Judete entrou e olhou para mim, disse, isso é leite? E ainda não me dei por satisfeita, chamei o meu marido para ver e realmente eu estava produzindo leite. E não havia possibilidade de eu viver aquilo, porque a minha filha, Ruth, ela estava com 8 anos. Então, eu amamentei Ruth até 6 meses. Não havia possibilidade nenhuma de ter leite, não tinha condição. E aí minha irmã Judete disse, não, bora higienizar e vamos dar mamar esse menino, e aquela coisa. E eu fiquei muito emocionada com aquilo. Com fome, né? E um detalhe assim, né, eu louvo a Deus por esse momento, porque haviam sobrinhos, a família toda estava ali, né, alguns que não eram convertidos ainda. E quando viram essa situação, ficaram assim, olhavam para mim como quem olha para um ET, né? Como assim que ela tem leite? E olhava para mim, e como assim, né? E aí eu coloquei o bebê, eu não continuei dando de mamar para ele. Por quê? Para eu permanecer dando de mamar para o meu sobrinho, eu teria que tê-lo comigo, morando conosco, né? E que não foi o caso, até porque o meu cunhado, o viúvo, né? Ele teve um posicionamento muito firme, de assumir o bebê, foi algo muito de Deus. E foi essa experiência assim que marcou muito a minha vida. Eu tive a oportunidade de contar isso num congresso de mulheres. Haviam quase 3.000 mulheres e assim foi um mover de cura muito grande. Foi algo tremendo quando elas ouviram essa história. E até os dias de hoje eu tenho leite. Eu não estou amamentando, mas eu sinto ainda o leite. Não acabou, não secou. Gente, que... Foi milagre, foi milagre. Eu vivi isso e graças a Deus que eu tinha testemunhas oculares. Isso há quanto tempo? Tem um ano e meio que a minha irmã faleceu e que eu vivi essa experiência. Foi algo tremendo. Ou seja, literalmente Deus te proporcionando tudo aquilo que uma mulher vive. Isso, né? Inclusive essa história eu já coloquei ela no livro. Que eu mostro. Eu já coloquei ela no meu segundo livro. Ele está sendo lançado agora? Não, esse livro já tem. Esse livro já tem, ele foi lançado em 2011, né? Tem 3 anos de lançado, e foi lançado pela Universidade da Família, e é interessante que todos os cursos da Universidade da Família são de pastores internacionais, né? E eu fui a primeira brasileira nordestina a lançar um livro que se tornou um curso. Homem, a gente fala cabra boa, mulher, como é que a gente fala? Cabra bom, não vai falar cabra boa, não pega bem. Não fica bem. Cabra bom é o homem. Mas olha, quando a Paulette me falou sobre isso, ela falou assim, a pastora Paulette e tudo, indicou você, e ela disse, é um curso fundamentado no nosso contexto brasileiro. Falei, gente, que presente de Deus. Bem nordestino, bem nordestino. Porque representa aquilo que a mulher brasileira vive. Isso. A mulher brasileira tem uma realidade muito diferente da americana. Sim, sim. Nós temos outras realidades, nós temos outras necessidades, temos outro clima tropical, né? O clima é diferente, o tipo de homem aqui é diferente, ou seja, as circunstâncias são diferentes. E você trazer esse presente para a gente, que é o livro Mulheres a Serviço de Deus, aí eu fiquei muito feliz, Deja. E eu sei que eu já fiz um para casa aqui, vi algumas coisas, você fala muito de fidelidade. Isso. Só que não é fidelidade só ao marido, né? Não. Você fala de fidelidade no contexto geral. Aos princípios de Deus. Fidelidade aos princípios de Deus. Porque o que nós temos experimentado hoje, inclusive dentro da igreja, aí eu já trago para esse contexto igreja, ministério. Nós temos visto muitas mulheres abandonando o Senhor, porque viveu uma experiência ruim com a sua autoridade espiritual, né? Porque fez algo na igreja e que não foi bem quisto. Então, enfim, eu vou deixar o rei por causa dos soldados, né? E perde esse entendimento. Essa é uma realidade da igreja. Isso. Eu tenho recebido no nosso gabinete muitas mulheres que, eu servia a Deus, eu cantava na igreja, eu era levita, eu pregava, mas um dia eu fiz assim e o pastor não gostou e daquele dia em diante eu deixei. Deja, é uma realidade tão triste que eu já ouvi casos de pessoas que se decepcionaram com a igreja
por atitudes de pessoa que ela nunca se relacionou na vida dela. É algo Toma diabólico. Partido, né? Não, porque aquele pastor falou isso na televisão, para mim eu cansei de igreja. Eu falei, mas você está muito fraca. Não é? Então, eu acredito também que, e isso já está comprovado, porque nós temos muitos testemunhos no Brasil do curso, né? Já temos testemunhos, mulheres que expuseram isso na internet, lançaram vídeos falando do testemunho após terem feito o curso Mulheres a Serviço de Deus. Temos comprovado que muitas mulheres retomaram as suas atividades ministeriais a despeito das lutas que o ministério atribui, né? Então, ou seja, eu sou fiel a Deus. Independente se alguém gostou da forma que eu arrumei a cadeira, né? Porque eu fiz com tanto amor para o Senhor. Mas o Senhor minúsculo, né? Né? Então alguém não gostou, eu desisti, eu abri mão. Então, nós temos vivido essa restauração, esse resgate. E aí vem provavelmente outros pontos que eu sei que você aborda no curso e no livro, que são as virtudes da mulher. Isso, baseado no livro de Provérbios 31, eu falo muito sobre as virtudes, porque muitas vezes nós não nos damos conta do valor que nós temos para Deus, né? E durante alguns anos, e eu falo de mim mesma agora, durante alguns anos eu tive muita dificuldade de acreditar no meu potencial, né? Devido à história familiar, né? Eu vi de uma história familiar muito difícil. A história da mulher brasileira. No Nordeste, então, né? A realidade é bem dura. Eu vim de uma família, eu morava numa casa com 14 irmãos, né? 14? Você mais 14? Eu sou a caçula das meninas, né? Você mais 14? Eu mais 14. 15 pessoas? 15 irmãos? 15 pessoas, 14. Era festa todo dia, praticamente, tanto de gente desse. Então, no Natal, pastor, não precisa nem convidar ninguém, né? Então, o que acontecia? Eu vim muito marcada, né? Eu perdi a minha mãe com 3 anos de idade. Então, eu fui criada com meu pai e com minha madrasta. Eu louvo a Deus pela minha madrasta, não a desonro em momento nenhum. Ela foi uma guerreira de ter assumido, né, aquele papel de mãe, de estar ali cuidando, dando de comer. Eu tinha 3 anos, eu ia fazer 4 anos, eu tinha 3 anos e meio. Então, eu vim marcada com muitas lutas por falta dessa estrutura familiar. Então, eu não acreditava em mim. Eu achava que eu era feia, eu achava que eu era burra, eu achava que eu não tinha habilidades e que nada que eu fazia era tão bom assim, a ponto de ser reconhecido por alguém. Então, até o dia que eu vivi cura. E eu trouxe para o meu casamento toda essa bagagem de me sentir diminuída, de me sentir impotente, de achar que eu não tinha valor, né? E até o dia da minha cura. Quando eu entendi, eu disse, não, eu nunca parei para perguntar a opinião de Deus a meu respeito. Esse foi o seu momento mente aberta, né? Esse programa tem assim, mente esse negócio abriu. de mente aberta. Foi o seu momento. Foi o meu momento. Então, quando Deus ministrou ao meu coração o meu valor, que, na verdade, todo aquele contexto de rejeição que havia no meu coração não era a verdade dele para mim, aí eu me levantei. Eu me ergui, Deus fez algo tremendo. Eu e Deus. Sem intervenção assim de um lado do outro, você e Deus. Eu e Deus. E passamos pelo curso Veredas Antigas da Universidade da Família, né? Que, na verdade, eu costumo declarar que o curso Mulheres a Serviço de Deus é fruto desse curso Veredas Antigas. Porque eu fiz o curso, gostei muito. Eu e meu marido, nós estávamos passando muitas lutas, apesar de já sermos crentes, né? Mas crente passa luta, né? Algumas são desnecessárias, porque a Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento, né? E eu estava inserida nesse contexto, na falta de conhecimento, no que diz respeito à vida conjugal, eu não tinha conhecimento. Então, nós passamos por esse curso, aprendemos muita coisa, e uma das coisas que mais eu aprendi no curso foi a comunicação, né? Que o curso relata muito sobre a comunicação. Nós tínhamos muita dificuldade de nos comunicarmos, né? Ele falava A, eu entendia B e vice-versa, e era luta. Então, Deus tratou essa área. E como foi que surgiu o curso Mulheres a Serviço de Deus? Eu comecei a testemunhar o milagre que eu estava vivendo dentro de casa. Eu comecei a falar. O curso surgiu da sua prática, da sua experiência de vida. Eu comecei a relatar para pastoras amigas, né? Comecei a contar, e um dia uma pastora disse, Deja, você não quer contar o seu testemunho aqui na igreja?
Aí eu não era pastora, eu não era líder ainda. Eu disse, não, eu vou. E eu fui no intuito de contar o testemunho da cura que eu estava vivendo no meu casamento. Ao chegar lá, eu testemunhei, né? E ela me convidou para a semana seguinte, e eu fui. E ela me convidou. Resumindo, eu fiquei 5 semanas ministrando. Uma conferência com a Deja. E encerramos essa sequência de ministração com um culto festivo, né? Um chá de mulheres, fizemos uma festa. Meu Deus, foi algo tão tremendo que depois do fechamento, eu recebi 4 convites para 4 igrejas para fazer a mesma coisa. Mas aí começou uma luta muito grande ministerial, porque eu não tinha uma posição eclesiástica e o lugar onde eu estava, o líder disse assim, Deja, você está proibida de pregar. Você não é pastora, seu tempo vai chegar, aguarde o seu momento. E eu, como eu não tinha pedido para pregar, Você ficou tranquila? Fiquei tranquila, né? Guardei, fiquei quietinha, não tinha nome, não era curso, era só testemunho. Fiquei parada, parada entre aspas. Fiquei servindo ao Senhor na igreja, mas sem estar visitando outras para pregar. Meu marido foi ungido pastor alguns anos depois. Eu já estava com ele, né, trabalhando na igreja. E um dia alguém me ligou e disse, Deja, você não quer ministrar aquele curso que você ministrava alguns anos atrás? Eu disse, como assim? Que curso? Né? Aquela experiência se tornou, para as pessoas, já foi um curso. Foi um curso. E que coisa boa. Gente. Nesse íntere, uma amiga, inclusive essa história está no livro, ela ligou para mim de manhã cedo e disse assim, Deja, você já ouviu falar no curso, no Ministério Mulheres a Serviço de Deus? Aí eu disse assim, não, nunca ouvi falar nesse ministério. Ela disse assim, pois o Ministério Mulheres a Serviço de Deus já ouviu muito falar de você. Eu disse, uau, de onde é isso? E ela passou a me relatar o sonho que ela havia tido comigo naquela noite. E ela disse assim, pois Deja, Mulheres a Serviço de Deus é o nome do ministério que o Senhor está te entregando hoje. Oh, Deja, que coisa linda, que história linda. Eu fiquei, na hora, porque eu ainda estava no processo de tratamento, eu fiquei assim, não. É muito para mim, né? É muito para mim, né? Quando eu compartilhei com meu esposo, a reação dele foi totalmente diferente. Ele estalou o dedo e disse, é isso aí, Deja, esse é o nome. 3 pessoas devem ter vibrado demais com a nova Deja. Primeiro, Deus, que viu, que você reconheceu o que Ele fez em você. Segundo, seu marido, que deve rir todo dia, de orelha a orelha. E terceiro, você. Sim, olha, sim. Eu sei que tem muita história para contar, você é muito graciosa. Obrigada. E vejo graça de Deus na sua vida mesmo. Que bom. Porque você conta aquilo que você vivenciou. Sim. Então você tem autoridade. Quando a gente vive, aquilo se torna legal, né? Da legalidade, da autoridade, nasce trabalhos que podem mudar a vida das pessoas. Nosso tempo praticamente acabou, passou rápido, né? Sim. Eu acho que a gente ia aqui mais 2 horas, mas quero te agradecer muito. Amém. E olha, muito obrigado por isso, que você tem, né, abençoado a Igreja Batista Lagoinha. A Paulette até pediu para deixar lá o contato dela, da Casa Rosada, se alguém quiser participar, conhecer. E se alguém quiser conhecer mais você, como é que faz? Tem contato? Então, entra em contato com você? Sim, nós temos o telefone do escritório da Missão Família Restaurada, né, lá em Salvador, na Bahia. É o 3285-6165. Qual que é o código? É 61? É 71, o código, o DDD. E nós temos também o nosso Facebook, Deja Soares, ou o fanpage, que é o Mulheres a Serviço de Deus. Temos também o nosso site, que é o www.missãofamiliarestaurada.com.br. O livro as pessoas conseguem onde? O livro você pode conseguir através do nosso escritório nacional, você faz o pedido e chega na sua casa, ou através da Universidade da Família. O livro. Agora, o manual só para aquelas que vão participar do curso. Ok. Que vai ser um curso muito bom. Olha, muito obrigado. Eu sei que tem algumas fotos aí, na hora que a gente terminar, a gente deixa algumas fotos suas passando, que são... É um trabalho muito bonito, muito precioso. Que Deus te abençoe a cada dia mais. Você seja bem-sucedida e que Deus te leve a muitos locais para abençoar a vida de milhares e centenas de milhares de mulheres. Amém. Pastor, obrigado, viu? Agradeço muito, né, pelo carinho, pela atenção e pelo privilégio de estar com vocês, né? O privilégio é todo Muito nosso. obrigada também. Deus abençoe. Obrigado, até a próxima.